E aí eu me lembrei das bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Porque outrora nós fazíamos, né, a escola bíblica. A irmã lembra disso, né? Antes da pandemia, né? Era um domingo eu, um domingo ele. A gente fazia aí a escola bíblica dominical. Depois da pandemia, aí ele começou a fazer integral. Amém, glória a Deus. Aí eu falei assim, caramba, o que eu vou levar? Eu falei, sermão do monte, né? Orando lá, orei e fiquei até tarde, a mulher reclamando que queria dormir. Eu falei, não, vai dormir. Estou na responsa da palavra de manhã cedo, eu tenho que estudar. Pastor Marcos. Pai, irmão. Aí o Mateus 5 vai falar do sermão da montanha, né? Eu achei muito legal a gente falar das bem-aventuranças, né? A gente tem que aprender, né, irmãos? Eu creio que quanto mais a gente aprender, melhor é. Quanto mais aprender, né? E eu sempre falo, né? É legal você ter 2, 3 Bíblias, traduções diferentes, versões diferentes, que aí ela dá mais chamado assim um ampli, né? Eu tenho uma Bíblia lá que, nossa, atualizada, muito legal. Olha só, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, cada família representada, o casal Arnaldo e Célia, diáconos da tua igreja, a nossa irmã Paula, nosso irmão Rubens, Senhor, que tu venha derramar da tua graça, do teu poder, que tu venha nos abrir o entendimento, para que nós possamos aprender mais de ti juntos, neste dia que tu preparou para nós estarmos aqui. Muitas pessoas falam isso, falam aquilo, mas eu creio que tu já tinha preparado este dia para nós estarmos aqui te louvando, te adorando, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Faz de mim, Pai querido, um instrumento afinado nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, que eu venha ser um instrumento afinado, Senhor, nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Fala conosco, nos fortalece na tua força e no teu poder. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um estudo do Sermão do Monte com aquele irmão Luiz Saião. Quem já ouviu falar do Luiz Saião? Nossa, ele é PhD, ele é teólogo, ele é uma bênção mesmo, né? E o jeito dele ensinar, sabe? Tão muito legal. É ele e o professor da faculdade, onde o pastor faz, que eu também já fiz faculdade lá, eles são uma bênção para ensinar. Eu consigo entender quando eles ensinam, né? E ele tem esse Sermão do Monte, eu gosto bastante. O Sermão do Monte, nos capítulos 5 e 7,
temos o que é comumente chamado de o Sermão do Monte. O que acontece? Ele contém revelação dos princípios divinos, tá? Da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver, né, pela fé no Filho de Deus. É muito interessante. Se você se aplicar em ler o Sermão do Monte, você vai aprender o que Deus quer, as vontades de Deus, o que Deus, a qualidade do cristão, né? Está aqui no Sermão do Monte, muito legal. Olha só, mediante o poder do Espírito Santo que neles habita, todos nós que pertencemos ao reino de Deus devemos ter uma imensa fome e sede da justiça de que trata este sermão, tá? Olha só, bem-aventurado os pobres de espírito, né? O verso 3 vai falar, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurados, ela refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Ou seja, é mais que feliz, né? Bem-aventurado é mais que feliz, né? Então, nós somos mais que felizes, né? Nós abrimos nossos olhos para Deus, deixamos Ele entrar, Ele fazer morada. Eu sempre lembro que quando eu fiz o meu barraquinho lá, eu tinha ganhado uma porta, aquelas portas de varanda, né? As casas, antes elas tinham o quintal, aí tinha uma área, né? E depois que tinha a porta da sala, né? Então essa porta da sala, geralmente, quase todas elas que eu saiba, tinha aquela janelinha, alguém batesse lá na porta, lá no portão, você abria a janelinha, ou se fosse cobrador, você fechava a janela, né? Mas a gente não, a gente abriu a janela para Jesus, deixou Ele entrar, nós não abrimos a janela, nós abrimos uma porta e deixamos Ele entrar. Então nós somos mais que felizes, nós somos mais que felizes, louvado seja Deus. Lucas 24, 50, para frente um pouquinho, Lucas 24, 50, antes de João, vai dizer assim, e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, né? Aqui o próprio Jesus levantou as mãos e abençoou o povo, né? E quando a gente abre o nosso coração para Jesus, Ele nos abençoa também, por isso que fala bem-aventurado. Há certas condições necessárias para recebermos, né, as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelo do mundo, né? Nós temos que viver pelo padrão da palavra de Deus, não pelo padrão do mundo, né? O padrão do mundo, eu vou dizer, todo mundo faz, que eu não vou fazer? Esse é um padrão do mundo, não é? Todo mundo faz, vou fazer também. Mas o padrão da Bíblia não. Se está errado, nós não vamos fazer não, né? A gente canta um louvor que quero aprender com os meus erros, né? Eu prefiro andar mais certo, aprender pela Bíblia com o erro dos irmãos que da Bíblia. Não eu errar, aprender, porque a gente já erra, né? E como a gente vai aprender com os nossos erros? Então é não fazer mais. Então a Bíblia fala para a gente não fazer mais o errado. Então quando a gente vem para Jesus, a gente já erra menos. Não é que a gente vai deixar de errar, mas a gente erra menos, né? A primeira destas condições é ser pobre de espírito. O que significa? Reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, né? Eu não sou o cara, não, eu sou dependente de Deus. Mas eu busco, que assim, sabe, eu fico muito triste. Irmãos,
Para mim estar aqui nesta manhã, olha, você tem que ver a luta. Eu tive que jejuar, orar, subir no monte, escorreguei, caí, levantei, maior luta. Não, tudo que você fizer, por mais que você quiser, ainda não é nada pelo que Cristo fez por você. Ainda é nada. Então nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus, né? A nossa vida é dependência de Deus, do poder e da graça divina de Deus, para que podermos herdar o reino de Deus. Nós temos que reconhecer isso, né? Eu faço, amém, glória a Deus. Eu faço porque eu preciso, mas eu não tenho que ficar falando que eu faço. Sabe, a Bíblia diz que os camaradas lá, os fariseus, os caras acordavam de manhã cedo para jejuar, aí não lavavam o rosto, deixavam a remela nos olhos, aí saía na rua assim, ó, para dizer que estava jejuando, irmão. Para mostrar. Sabe, para mostrar para os outros. A gente não tem que mostrar nada para ninguém, né? Deus sabe, Deus conhece o coração. E outra, eu preciso ler a palavra, eu preciso jejuar. Nós temos lutas e tribulações. A pior luta que o ser humano tem é a luta interna. Sabe, a luta interna é terrível. A Bíblia diz que eu não consigo fazer com que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho na minha cabeça. O que quer dizer isso? Que pensamentos vêm, mas eu não posso alimentar os pensamentos ruins que vêm. Você está entendendo? Pô, às vezes você está fazendo alguma coisa, às vezes eu estou louvando, aí vem um pensamento ruim, só falta eu fazer que nem o pastor uma vez: sai, capeta, da minha mente. Sai. Que ele estava pregando e daqui a pouco ele falou que veio. Aí quando ele falou isso, o outro pastor deu risada, porque talvez eles já tinham conversado sobre isso. Ele falou: grita, né? Veio um pensamento ruim na cabeça dele, e ele começou a dizer: sai, capeta, da minha mente. Ou seja, nós não podemos evitar que as aves voem, ou seja, que os pensamentos venham, nós não podemos, mas podemos evitar de dar sequência a esses pensamentos ruins, né? Então, quando a gente sabemos que nós somos dependentes de Deus, não somos autossuficientes, não somos, nem espiritual, nem fisicamente, dependemos de Deus, do poder, da graça divina, para podermos herdar o reino dos céus. Esses são os pobres de espírito. Aí os que choram, né? Bem, o verso 4 vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui chorar, irmãos, é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medirmos com um padrão divino de justiça, né? Olha só, no capítulo 6, verso 33, é isso ou 6? Vai falar aqui, para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Louvado seja Deus. Irmãos, é também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. Quando a gente passa por essa, a gente tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça. A gente sempre chora quando a gente erra. Sexta-feira, eu não sei se eu falei aqui na quinta-feira que eu recebi o convite, né, para ir para o show de rock, né? Foi ontem, foi lá em São Paulo, a banda The Purple. Nossa, até depois o meu primo mandou o vídeo para mim, depois o pessoal do outro grupo mandou os vídeos também. E eu não fui, né? Eu falei: não quero não, eu vou ensaiar com a banda,
e eu tenho um compromisso com a banda, aí não vai dar para ir não. E nem se eu não tivesse compromisso com a banda, eu ia falar que eu não queria ir, porque eu gosto, mas não me edifica, né? E aí a banda, ninguém se posicionou, não teve um ensaio. Aí o que eu fiz? Peguei minha guitarra na minha sala, liguei o meu cubo, só faltou ligar o microfone e fiquei louvando a Deus lá em casa, lá no repertório, colocava uma música no telefone, ligava na outra caixa e fiquei com o baixo, depois troquei a guitarra pelo baixo, e nessa, os vizinhos passam, né, na minha porta, que a minha casa é a segunda, eles têm que passar na porta, a porta aberta, todo mundo ouvindo louvor, e o camarada ele parou. Aí, seu Marcos, posso parar aqui? Eu falei, pode, vou sentar aqui, vou ouvir o louvor aqui, rapaz, e ele é afastado da igreja. Ih, rapaz, aquele camarada chorou. Aí ele falava assim, por que eu choro tanto assim? Eu falei assim, você chora por causa dos seus delitos, você sabe que você está errado, você sabe que você precisa se acertar, voltar para Jesus, você está afastado. Aí ele falava, mas eu não consigo. Eu falei, você não consegue porque você dá vazão para a sua carne, não dá vazão para o Espírito. Você não vai para a igreja ouvir a palavra, né? Mesmo que você vá para a igreja, você saia da igreja e vá para o bar, vá para a igreja, porque a palavra vai entrar no teu ouvido. A Bíblia diz que a gente aprende a ouvir e ouvir a palavra. Eu também fui assim, eu ia para a igreja, quando eu saía da igreja eu ia para as drogas, ia para a bebida, mas um dia a palavra catou no meu coração. Agora, se tu não vai para a igreja porque o diabo põe na tua mente, que do que adianta tu ir para a igreja que quando tu sai da igreja tu vai para o bar? Ele é mentiroso, adianta sim, porque tu está ouvindo. Agora, quando a pessoa, a mesma coisa, irmãos, é o crente. Ele não vai para o bar, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga, não se prostitui, mas ele, em vez de pegar a Bíblia para ler, ele liga a televisão. Aí vai ver novela. Não é que é proibido ver novela, eu tenho assim, eu tenho um tempo para tudo. A Bíblia diz que tem que ter um tempo determinado para todas as coisas, então eu faço um geral, né? A parte do dia eu louvo e adoro a Deus, né? Eu prego a palavra, que eu trabalho na rádio, então não tem como. Até 2 horas, 3 horas eu estou lá lendo a palavra, pregando. Aí depois eu vou almoçar e descanso, ou vou ensaiar, ou vou estudar para a noite. Então, quer dizer, quando eu volto da igreja, aí eu vou jantar e aí eu relaxo, aí eu ligo a televisão, aí vou ver, sabe? Então eu creio que tem que ter tudo balanceado. Mas tem crente que não, tem crente que é televisão e não pega para ler a palavra e nem ouve louvor. E quando ouve louvor, ouve aqueles louvor antropocêntrico. Agora é só vitória, aquele que te viu na prova não te ajudou, agora vai ter que te aplaudir de pé, sabe? Que edifica mais o homem do que o próprio Deus, né? Então é complicado. Mas quando a gente chora, é o quebrantamento. A gente chora porque nós erramos, né? É ter os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir a aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes do mundo, né? Então a gente chora. Então bem-aventurado é os que choram, que se aquebrantam. Poxa, eu estou todo errado, eu não sou digno, mas eu estou sentindo Deus me visitar aqui, sabe? Você fica indignado com você mesmo. Quem sou eu para que Deus esteja me visitando, sabe? Então é muito legal, é muito legal. O verso 5 vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Os mansos, irmãos, são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele, em Deus, né, o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. O Salmo 37, verso 11,
vai dizer assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então os mansos eles se preocupam em fazer a obra de Deus, se preocupam com as pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho me preocupado em fazer a obra de Deus, me preocupado com as pessoas, porque, irmãos, sabe, a gente vê a degradação das pessoas, ao ponto que o ser humano chegou, Você vê uma Maria, moradora de rua, dizer que ela não gosta de morar com a família, ela não gosta. Por que ela não gosta? Porque minha irmã manda eu fazer aquilo, minha mãe manda eu fazer aquilo outro, e não sei o quê. Mas ela não quer fazer nada, ela quer comer, beber e roupa lavada, ela não quer varrer uma casa, ela não quer lavar uma louça, ela não quer nada. Então é ruim morar com a família, claro, desse jeito é muito ruim morar com a família, Aí o ser humano, ele se sujeita a sair debaixo do conforto do lar para ir morar na rua. A rua, o que traz as consequências de um morador de rua? Vocês sabem, muitas coisas acontecem com os moradores de rua, Muitas coisas. Então você vê a que ponto que o ser humano chegou, Então a gente fica preocupado. E aí você vai falar de Jesus para eles falam: não, Deus tem me abençoado, hoje eu ganhei um marmitex, hoje eu tenho um cantinho aqui, eu vou dormir aqui debaixo da marquise. Mas não é isso, não é Deus. Deus não tem isso para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, Então, irmãos, a gente se preocupa por causa das pessoas, da condição que o ser humano está, por ouvir outras vozes, e aderir a essas vozes. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que servir, Nós temos que servir, mas ela não, ela quer ser servida, e aí é complicado, É complicado. O pastor Luiz Carlos Gomes, ele fala assim, que no reino de Deus só tem servo, não tem rei. O único rei é Jesus. Se você é rei, não é rei do reino de Deus, é outro rei, outra coisa, não tem nada a ver com Deus, Louvado seja Deus. O verso 6 vai falar assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça, Como nós vimos lá no capítulo 6, verso 33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Louvado seja Deus. O nosso irmão lá, Moisés, ele tinha fome de justiça. Êxodo 33, 13. Êxodo 33, 13 e o 18 vai falar assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Então ele tinha fome e sede de Deus, ele queria aprender mais de Deus. Ensina-me o teu caminho, Nós temos que ter essa fome, essa sede, sabe? Deus, me ensina, eu quero aprender mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero ter o Teu entendimento, sabe? Essa é fome, e que o Teu querer venha prevalecer na minha vida. O salmista também tinha essa fome. O 42 é o salmo de Coré, e o 63 que é de Davi. Quer ver o 42?
42, 1 e 2. Vai dizer assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então ele tem fome e sede de Deus, ele quer ver Deus, ele quer entrar na presença de Deus, ele quer estar na presença de Deus. O salmista Davi, no Salmo 63, 1 e 2, vai dizer assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. O salmista, ele anseia em ver a Deus, a carne dele, ela quer ver, o seu espírito quer. Porque, irmãos, sabe, se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos conseguir. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de Deus, porque essa luta, ela é espiritual, não é carnal. Não é uma dor de cabeça que você vai lá, pega um comprimido, põe na boca e a dor de cabeça vai embora. Não, é espiritual. É que nem eu falei, uma luta interna dentro de você. Nossa, se você não dobrar o joelho e orar, se você não ler a palavra, você é derrotado. É por isso que muitos buscam o suicídio, porque não conseguem suportar, não tem estrutura, porque é espiritual. É espiritual. Então a pessoa, ela não tem essa fortaleza de Deus que nós temos, por isso que nós passamos por, porque a nossa carne, nosso espírito, nossa alma tem que ansiar por Deus. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, não importa, eu quero é Deus. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. Seu estado espiritual vai depender de você. A Bíblia está aqui e você está aí. Agora vai depender de você abri-la, ler, e se alimentar com ela. Louvado seja Deus. Da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. Nós temos que ansiar tudo isso. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações do mundo. Por isso nós temos que estar atentos, pelo engano das riquezas. Você lê aqui, capítulo 13, verso 22 de Mateus mesmo, para frente um pouquinho, 13, 22, o que vai dizer? 13, 22, olha só: e o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa, ela nem sai da igreja, ela continua indo para a igreja, mas a sedução da riqueza, os cuidados do mundo sufoca ela. Aí o que acontece? Ela acaba não lendo a palavra, ela acaba não orando. Fortíssimo. Não é? Irmão, mas é a realidade. Aí você vai, só na hora de dormir: ah, pai, muito obrigado pelo dia, que hoje eu estou cansado. Nem orou. Sabe? Sufoca, irmão. Sufoca. Então a gente, sabe, então, por isso que a gente fala, dividir o tempo. Sabe, acordou de manhã, ora, se der para orar, ora, se der para ler um versículo, 2, 3 versículos, leia, ou se não, sei lá, um rádio que prega a palavra, que está um pouco difícil, mas no telefone tem o web rádio Amor e Vida, é só baixar o aplicativo, que tem palavra de Deus lá, sabe, para você estar se alimentando. Às vezes, por isso que eu gosto das irmãs pentecostal lá do Guarujá,
que elas recebem revelação lavando louça, fazendo a comida, porque elas estão com o rádio ligado ouvindo a palavra de Deus, né? Mas não dá para ler, não dá para parar um pouco para ler, então vamos ouvir, mas ouvir a palavra. Amanhã cedo, na hora do café, a gente sempre faz isso, coloca uma pregação aí. Né? Exatamente, você tem que ter esse tempo disponível. Mas eu pego 8 horas da manhã no serviço, eu levanto às 7h30, levanta às 7. Levanta às 7. Uma vez um irmão falou assim, eu falei, poxa, eu fico triste que os irmãos não vêm de manhã orar. Aí o irmão se levantou, irmão Marco, mas eu trabalho de manhã cedo, qual é o horário que o irmão trabalha? Aí eu pego às 7 horas da manhã, eu falei, então, às 5 eu já estou aqui na igreja orando. O irmão pode vir aqui das 5 às 5h30, depois ir para casa, vem em jejum, já faz um jejum, 1 hora, meia horinha, e vai para casa, toma um café e vai trabalhar. Irmãos, porque lá a gente tinha essa atividade, eu morava lá. Se eu morasse aqui, irmão, na Praia Grande, a mesma coisa eu ia fazer, eu ia estar aqui cedo, consagração todo dia de manhã, irmão. Todo dia é o que alimenta o povo. O povo não vem para um culto de oração, né? Apesar que eu vou falar com o pastor Novo, está tendo pouco tempo de oração, porque a gente tem que dividir 30, 30 e 30. 30 minutos de louvor, que eu não faço nem 30 minutos de louvor. Você já falou isso aí para mim, né? Eu não faço 30 minutos de louvor, eu faço menos, mas 20 minutos de palavra e mais oração, sabe? Porque nós precisamos, irmãos, é o alimento da nossa alma. Eu creio que em casa você possa não conseguir, mas se você estiver no coletivo, você pode conseguir, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha só, falando pelas ambições e as coisas materiais, pelo prazer do mundo, e por deixar de permanecer em Cristo, né? Essas coisas fazem com que as pessoas se divirtuam. Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. É então indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, ao convencermos do pecado, né? João 16, verso 8. Olha só, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, quando a gente tem essa conexão com o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo ele revela para você, ele fala com você, ele direciona você. Por quê? Porque você busca ele, né? Temos que buscar. Esses são aí os que têm fome e sede de justiça. O verso 7 de Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus. Os misericordiosos, irmãos, estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar o sofrimento, conduzindo os sofredores à graça de Deus. Você vê a pessoa sofrendo, é o que eu falo, né? Você vê a pessoa sofrendo e você tem aquela misericórdia. Caramba, como é que nem eu falei, a moça lá, ela estava com o botijão de gás no cano da bicicleta, ela estava toda feliz, mas ela estava sofrendo ali. É um sofrimento, você vê aquilo, você fala: meu Deus, tem misericórdia, sabe? Esse tanto que a gente fala: Senhor, tem misericórdia com essa pessoa, Deus, ele ouve, ele recebe e ele vai trabalhar naquele coração. Ela acha que ela está feliz, que é a melhor coisa que ela fez, arrumou um botijão de gás, vai vender e o dinheiro vai usar droga, né?
E muitos fazem isso. Então a gente tem compaixão dessas pessoas, porque nós já tivemos eu já tive naquela situação, não de se alegrar por não, porque eu nunca vendi nada da minha casa, mas eu sempre tinha dinheiro que eu tinha um pai de um amigo meu, já os dois já faleceram, tanto o meu amigo como o pai dele. O pai dele também era meu amigo. E a gente chegava lá, eu e ele estava duro, né? Meu filho, né? Aí ele fala assim, meu pai tem um dinheiro. Ele fala, meu pai tem um dinheiro. Eu falei, tem mesmo? Tem. Vai lá, pede para ele lá para a gente fumar uma maconha. Aí eu falei, seu Carlos, como é que tá? Tudo bem? Como é que vai o senhor? Legal. Ele, e aí, Marcão, o que manda? Seu Carlos, eu era com o senhor mesmo que eu queria falar, assim, me arrumou um 10 reais aí no pagamento. Opa, tudo! Mas para esses maconheiros safados, mas eu não dou nada, mas para tudo. Aí pegava, me emprestava dinheiro. Aí depois eu pagava para ele, né? Mas e o filho dele ficava lá fora, porque ele ia se aguentar, ia dar risada. Então, mas a gente já passamos por isso. E quando a gente ia fumar maconha na porta de uma crente, ela sentia a misericórdia de nós. Ela orava por nós. Ela vinha e falava de Jesus para nós. Nossa, irmão, vocês têm que ver a alegria daquela mulher quando ela soube que eu aceitei Jesus. Nossa, foi uma alegria imensa. Esses dias eu tive com o filho dela, sabe? Ela está legal, está indo para a igreja, né? Mas é isso, irmãos. Os misericordiosos desejam minorar o sofrimento das pessoas, sendo misericordioso para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Você tem misericórdia, você vai alcançar misericórdia. O 8 vai falar assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, irmãos, são os que foram libertos, né, do poder do pecado mediante a graça de Deus, né? Eles faziam as coisas erradas e a graça de Deus alcançou eles e eles foram libertos. E agora eles se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele, né? Agora nós temos, eu sempre falo, poxa, eu acordava de manhã, irmãos, a mente já era, já era voltada para a droga. Eu não fumava cigarro, eu não era viciado em cigarro, eu era viciado em maconha. Então o meu maço de cigarro, ele tinha vários cigarros de maconha dentro, né? E eu não dava cigarro para ninguém, não dava. Eu ficava com o meu maço de cigarro aqui, tinha um cigarro e tinha a maconha dentro. E alguém pedia meu cigarro, eu falei, não, cigarro é luxo, só fuma quem pode, tá? Se tu não pode comprar, tu não pode fumar. Eu era assim, sabe, irmão? Eu era crespão mesmo, sabe? Muitas pessoas não gostavam de mim, não. Muitas pessoas não gostavam. Outro dia faltava uma cadeira, os caras jogaram o baralho no bar, e eu estou sentado na cadeira, aí o cara fala assim, então, pega lá, falava o meu apelido. Aí eu falei assim, eu não ia não. Aí foi outra pessoa. Aí eu tem como tu, pra quê? Quem é que vai sentar? Não vou sair não. Se ele quiser, ele joga em pé. Eu era assim, sabe, irmão? Eu era bem duro, sabe? Sabe por quê? Porque eu era um cara que eu não gostava de parasita. Sabe? Vocês sabem o que é parasita, né? Parasita, aquela plantinha, vou usar a plantinha, né? Que ela fica no caule da árvore, ela fica só sugando ali do caule ali, aí ela cresce, ela fica uma maravilha, né? Mas ela só suga ali, ela não vai para a terra para adquirir da terra o sustento dela, né? Então, no nosso meio, quando eu não era cristão, tinha gente, irmãos, quando eu e meu companheiro lá, o parceirão lá, a gente chegava no bar, a gente só fazia assim, né? Aí o cara já arreava a cerveja, aí já vinha a cara com um copo. E era ele que fazia assim, não era eu, era ele que fazia. Então os caras já vinham com o copo, aí eu catava a garrafa, pegava um copo e saía. Aí o meu parceiro dava risada, pegava um copo e vinha junto comigo.
Irmão, por causa que pessoas ficam parasitando só na veia, sabe? Morcegando. Só morcegando, não faz nada, não bate um prego. Vampiro, né? Vampiro, irmão. Sabe? Então eu não gostava disso, Por quê? Porque eu sempre trabalhei. Não é por causa que eu usava droga, que eu fazia um monte de coisa errada, mas eu sempre trabalhei. Meu pai me ensinou a trabalhar. Desde 9 anos, irmãos, eu dirigia ônibus e caminhão. Desde os 9 anos. Eu nem sentava no banco, eu só encostava no banco, ficava quase de pé assim, aí segurava firme no volante para debrear, sabe? Brecar, acelerar. Então eu aprendi a trabalhar. Aí eu fui vender maçã do amor, eu vendi vasinho de plantas artificial, eu vendia desinfetante, eu entregava jornal, entreguei jornal da Orla, Gazeta Mercantil, A Tribuna, Cidade de Santos, não sei quem lembra desse jornal aqui, Cidade de Santos, né? Folha de São Paulo, Estadão, entreguei vários jornais, então eu sempre trabalhei. Então eu não gostava, irmãos, de parasita, não gostava. Então era assim, então a gente vivia a vida errada, mas a graça de Deus nos alcançou e hoje nós somos livres de coração. E nós nos esforçamos, irmão, esse que é o interessante, nos esforçar para agradar a Deus. Sabe, você vai fazer um desejo da sua carne e você diz assim, não, isso vai desagradar a Deus, isso eu não vou fazer. Pô, mas eu gosto tanto, mas não vou fazer, desagrada a Deus. Desagrada a Deus. O meu primo, ele começou a ir para a igreja e ele tinha uma perua. E essa perua ele botava a família, os filhos, neto, o vizinho, iam tudo lá para o litoral, aqui, litoral sul, né? Litoral sul, aqui, eu não sei realmente, certamente onde que era. Aí ele começou a ir para a igreja, então ele já não queria mais participar daquilo. Aí ele pegou e vendeu a perua. Ficou todo mundo contra ele. Todo mundo contra ele. Aí sabe o que ele fez? Não foi mais para a igreja. Quer dizer, ele preferiu agradar as pessoas do que se esforçar e agradar a Deus, né? Eu estava falando da Jaiane, falei da Jaiane quinta-feira aqui, da Jaiane, que ela está triste, que ela viu na Bíblia sobre perseguições, e ela nunca achou assim que essa perseguição fosse pessoas que não fossem do círculo ali, mas a perseguição vem da igreja, da própria igreja, dos membros que estão contigo. A perseguição ela vem de dentro da tua casa, né? E nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos esforçar. Se você, irmão, essa palavra ela ficou no meu coração desde ontem. Mateus 11:12. Mateus 11:12 vai dizer assim, olha só, e desde os dias de João Batista até agora é agora, né? Agora é agora, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, o reino de Deus é tomado à força, irmão. Eu vou ter que batalhar, eu vou ter que me esforçar. Vai ser minha mãe, vai ser minha irmã, meus irmãos, meus filhos, o irmão da igreja, porque, irmão, a Bíblia diz que o bom homem foi lá e semeou a semente, não foi? E à noite ele foi dormir, aí o maligno veio e lançou o joio. Quando eles acordaram de manhã, estava lá a boa semente e o joio. Aí os trabalhadores do bom homem falaram assim, o que o senhor quer que tire? Não tira não, porque se for arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Então, dentro da igreja, irmãos, tem joio. Tem o joio e o trigo, né? Certo? Aqui eu creio que não. Mas tem, irmão, tem igreja que tem o joio e ele atrapalha o crescimento do trigo. Ele persegue, ele não cresce e nem deixa os outros crescer. Eu estava numa congregação, irmãos, e o que a gente fazia? Todo domingo a gente fazia a consagração de manhã, os irmãos trabalhavam do louvor, né? Eu fazia a EBD e depois a gente ia para casa, almoçava à tarde, fazia um louvor, um ensaio com o evangelismo. Aí vem um camarada, o Júlio, né?
Ele falou assim, isso que vocês estão fazendo aí não adianta nada. Aí eu falei, é mesmo, irmão, não adianta? Ele falou, não adianta nada, o negócio é fazer visita nos lares. Eu falei, é mesmo, irmão? É. Eu falei, e tu está fazendo visita nos lares? Não, sabe o que é? Eu falei, então, irmão, eu não quero saber de nada, o que tu pensa, o que tu não pensa. Eu sei que eu estou fazendo, agradando a Deus, estou me esforçando, trazendo os irmãos. Agora você veio com essa, irmão. Você estava no grupo de visita e seu grupo dissolveu. Vocês não fizeram, só fizeram uma visita, depois não fizeram mais nenhuma visita, ninguém foi. Irmão, para com isso. Então existem, irmãos, aqueles que têm, né? Mas a gente, irmãos, foi tirado das trevas, foi levado para a luz, para que hoje nós vamos estar nos esforçando para agradar a Deus. Procuram ter, né, os limpos de coração, procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem, ou seja, amor à justiça e ódio ao mal, tá? Seu coração, que inclui a mente e a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus, né? Nós temos que ter o que eu quero, o que Deus quer, vem do coração de Deus para o meu coração, tá? É uma coisa que eu falo, nós estamos no ar, na rádio, desde 2006, 19 de abril de 2006, mas lá nos anos 90, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, irmão Marco, eu não era pastor, Deus me mostrou, irmão, o irmão, uma Bíblia do tamanho do irmão, onde falava que o irmão não ia clamar nas esquinas nem nas praças. Está lá no livro de Isaías. Eu falei, é mesmo, irmão? Irmão, não demorou 2 meses, eu estava fazendo um programa de rádio. A gente foi fizemos uma excursão até São Sebastião, que tinha uma igreja, tem igreja nossa lá, na época que eu me converti, e estávamos indo para lá, e no meio do caminho, uma irmã estava cantando, louvando. Aí quando ela acabou de louvar, eu falei, sucesso! É aqui mesmo, agora você está ouvindo a Marta que ela... Aí a irmã da Marta falou assim, olha, irmão Marco, que voz legal, o senhor sabe fazer rádio? Eu falei assim, não, sei lá, irmão, como que... Não, o senhor sabe? Eu falei, não, eu já fiz, quando era do mundão, então, mas não sei não. Sabe sim, irmão, vou arrumar uma vaga para o senhor na rádio. Aí arrumou a vaga toda segunda-feira, só que tinha que pagar, irmãos. Aí ela falou assim, tem que pagar, irmão, mas o senhor arruma apoio cultural e paga para o senhor. Aí fui nas lojinhas lá em Santa Cruz Navegante, arrumei 5 patrocinadores que pagavam a rádio e comecei, programa mais que vencedor, toda segunda-feira. Quando pensou que não, a Isabel, essa moça, saiu da rádio e eu comecei a fazer todas as manhãs o lugar dela. Eu fazia uma programação, quando não tinha programador, eu entrava no ar e vinha o programador e fazia a programação, o programador saía, faltava um, eu fazia no lugar dele, e aí começou, irmãos, né? Ou seja, a gente vai se esforçando, porque veio do coração de Deus para o meu coração, né? Eu gostava muito de fazer rádio, e eu nunca quis ter rádio, eu sabia o problema que é ter rádio. Não foi usado por Deus. E hoje eu tenho rádio, por isso que prevalece até hoje, porque veio do coração de Deus para o meu coração. Então, vocês podem ver que eu não falo muito da rádio, onde eu vou, eu não falo nada. Tem cara que não, eu sou o presidente da rádio, amor, não. Alguém que fala, o irmão da rádio lá. Porque eu gosto de ir nas igrejas, ficar quietinho no meu canto, eu gosto de ouvir, né? Mas quando alguém me conhece, aí fica complicado de eu ficar quietinho, né? Eles mandam ir lá para frente, louvado seja Deus. Olha só, procuram ter a mesma atitude que Deus. Agora vamos por os... Aqui, ainda está aqui, ó. Somente os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro, né? Hoje Cristo está conosco, mas amanhã nós estaremos com Cristo no céu. Amém?
Os pacificadores. Estou correndo contra o relógio ali. O 9 é os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, tá? Tem paz com Ele, com Deus, mediante a cruz. E agora esforçam, mediante do seu testemunho de sua vida, para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos. Quer dizer, nós somos pacificadores, né? Nós nos convertemos. Hoje nós temos uma vida que temos que ter essa vida que leve outras pessoas aí a Cristo também, a se reconciliar com Cristo. Eu estava pregando na rádio que o homem que brigou com Deus, né? O homem que brigou com Deus, o homem que desobedeceu a Deus, né? Então, o homem que se afastou de Deus, não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. Mas quem procurou o caminho da reconciliação foi o próprio Deus, não foi o homem. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, porque se dependesse de nós amar a Deus primeiro, nós nunca íamos amar a Deus, porque as coisas do mundo enchem muitos olhos de muitos seres humanos, né? A riqueza, a ostentação, né? A vaidade, né? Chama muito a atenção, ganância, né? Chama muito. Então foi o próprio Deus que abriu um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, para que nós pudéssemos nos reconciliar. Agora os pacificadores, eles são aqueles que reconciliaram com Deus, né? E agora eles estão buscando outras pessoas a se reconciliarem com Deus, principalmente aqueles que são nossos inimigos, né? Inimigos assim em termos, né, irmãos? Por causa que assim, quando você se converte, quando há uma transformação na sua vida, as pessoas, elas observam isso. Poxa, quando eu aceitei a Jesus Cristo, o camarada enfiou o dedo na minha cara e falou assim: se eu catar tudo de novo usando droga, tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Assim mesmo. O outro que trabalhava comigo, eu trocando o pneu da ambulância, e eu cantando, que eu estava com fone de ouvido, cantando louvor no Walkman, ele veio, colocou a espátula, vocês sabem que é uma espátula de tirar pneu do carro, né? Um ferro desse tamanho, colocou na minha cara e falou assim: agora eu só fico com esse negocinho de Jesus, 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 assim mesmo. Então eles viam a transformação. Outrora o nosso alimento espiritual era o Abissail Rocha, né? O Gazeta, aquela Gazeta não sei o que torcia, saia sangue lá, aquele jornal. NB, notícias populares. Notícias populares, né? Mas aí agora não, o nosso alimento espiritual é louvor e a palavra de Deus. Então as pessoas veem a diferença, então isso vai fazer com que eles se acheguem a Deus também, né? Muitas pessoas falam assim: o que tu fez para parar com tudo? Eu falei: não, eu só aceitei Jesus Cristo de todo o meu coração, me arrependi dos meus pecados e comecei a obedecer a palavra de Deus, né? Eu me esforço. Louvados, esses são os pacificadores, louvado seja Deus. Os perseguidos por causa da justiça, que é o verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. É aquilo que eu falei, dentro de casa, o pai, mãe, esposa, filho, né? Isso vai acontecer. Aqueles que se conservam os padrões divinos, aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, sofrerão impopularidade, rejeição e crítica, né? Pastor Marco, mas todo mundo faz, eu faço, eu não faço, está errado, desagrada a Deus, eu não faço. Isso é tudo santarrão? Não é santarrão, é que eu não faço, desagrada a Deus, tá bom. Se você faz, problema seu, não tem nada a ver com isso.
Não, mas é que todo mundo fala, não. Muita gente, né? É o padrão do mundo, né? É um padrão do mundo, né? Esses são os crentes mornos, né? Os crentes girafa, sei lá, os crentes que não se converteu muito bem, né? Está faltando alguma coisa. Porque, ó, irmãos, a gente conversa bastante, eu e meu primo e um pessoal lá do Guarujá, a gente conversa bastante. E a gente analisa o pessoal lá de Santa Cruz, né? O que é crente girafa? Oi? Na igreja, cabeça não é cima. É corpo na igreja, a cabeça. Então a gente analisa bastante essas pessoas. O que faltam para essas pessoas? Discipulado. Discipulado. Ó, assim, eu fui uma vez no AEBD da primeira de São Vicente, primeira Batista de São Vicente, lá na Presidente Wilson. Foi muita pouca gente, viu? Muita pouca gente. Foi 400 pessoas. É muita aqui, mas lá é pouco. Onde tem 1.200 pessoas, né? 400 pessoas são poucas pessoas. Ou seja, a falta de discipulado é que levam as pessoas a ser um crente morno, um crente girafa. O crente, ele só vai no domingo. Poxa, se ele vai só no domingo, então o meu domingo é do Senhor. Às vezes eu tenho um motivo de só ir no domingo. Às vezes eu trabalho, né? Às vezes eu estudo, estou fazendo uma faculdade, então não dá para mim na semana, eu só vou no domingo. Poxa, mas também no domingo eu vou recompensar, eu vou de manhã e vou de noite. Sabe, porque, irmãos, a falta de discipulado leva as pessoas a ser crente morno, crente girafa. Já pensou? A pessoa fala assim, pedi tanto a Deus um marido e Deus não me deu, aí faço que nem Jesus falou para a mulher do poço lá, não, tu teve 5 e esse que tu tem não é teu. Porque ela teve marido, né, e não soube cuidar. Perdeu, irmão. Aí vem colocar a culpa em quem? Em Deus. Nós falamos que nós temos que aguardar Deus, que as coisas vêm do coração de Deus para o nosso coração. Quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, já veio do coração de Deus para o meu coração. E às vezes eu até me seguro para não fazer, que eu quero me certificar se vem realmente do coração de Deus para me fazer. Né? Eu estou orando a Deus. Estou precisando de um baterista. Aí estava sem baterista, procurei, orei, aí apareceu um. Aí quando esse um fez o primeiro ensaio conosco, no outro dia apareceu outro e falou assim, ai pastor, agora eu estou congregando ali na igreja ali, agora eu tenho tempo de ir para o ensaio lá para tocar com você se precisar, tá bom? No momento eu não estou precisando. Aí o menino que veio, fez o segundo ensaio e depois não veio mais. Agora eu estou procurando aquele e não consegui encontrar ele. É complicado, né? Mas eu estou ali, Senhor, se for ele, o que acontece? Ele não é muito firme na palavra, mas eu quero levar ele para discipular ele, porque aquele que é firme não tem compromisso. É complicado, mas irmãos, mas a gente só... Se mostrando indolente em relação à obra. Então, mas falta discipulado para muita gente. Mas aqueles que fazem a obra de Deus, eles serão perseguidos. Esses serão perseguidos. O mundo lhes moverá perseguição e oposição, né? E às vezes da parte de membros da igreja, professa, exatamente. Ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve regozijar-se, se alegrar. O apóstolo Paulo, ele falou isso, regozijai-vos. Mais uma vez digo, regozijai-vos. Como é que o cara, dentro de uma cadeia, preso, manda os outros se alegrar? Porque ele estava alegre, irmãos. Porque não era a cadeia que prendia ele. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele dá saudação para o pessoal romano, para os soldados romanos, ou seja, que ele pregou e eles se converteram. É interessante, irmãos, eu falo para o meu primo, nossa, esse negócio de Jesus é uma loucura, irmão.
É uma loucura, é coisa de doido. Aí o cara está preso, ele está se alegrando. Por quê? Porque ele está ganhando vidas para Jesus, que é o importante. Sabe por quê, irmãos? Quando eu tenho esse pensamento, essa ideia de ganhar vidas para Jesus, Jesus ele supre a minha necessidade. Sabe, eu ficava às vezes pensando assim, caramba, meu problema. Aí eu fui ver o problema do irmão, é pior do que o meu. Aí eu, obrigado, Senhor, meu problema, obrigado, porque o problema do meu irmão é maior. Aí eu parei de orar pelo meu problema para orar pelo problema do irmão, que para mim era maior do que o meu. E o meu problema, cadê? Sumiu. Por quê? Porque há o anseio, o desejo de orar pelo que está do seu lado, pelas pessoas que são crentes, estão passando por situações, e pelos que não são crentes, né? E pelos que não são crentes. Louvado seja Deus. Olha só, porque Deus, né, ao experimentar o tal sofrimento, o cristão regozija-se, porque Deus outorga a maior bênção àqueles que sofrem mais. Olha só, não vão sofrer muito não, irmão. O cristão deve precaver-se da tentação de transgredir quanto à vontade de Deus, a fim de evitar vergonha e ridicularização, o constrangimento ou algum prejuízo. A gente tem que tomar cuidado, porque é que nem o pastor já falou aqui, ser tentado não é pecado. O pecado é não resistir à tentação, é cair na tentação. É por isso que nós temos que estarmos preparados, né, para não cair na tentação, porque tentar, irmão, nós vamos ser de todas as formas. Os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então que a gente venha ficar com essa palavra, o sermão da montanha, né? Porque nós somos bem-aventurados, porque somos pobres de espírito, porque nós choramos, né? Porque nós somos mansos, né? Nós temos fome e sede de justiça, porque se vocês não tivessem, vocês não estariam aqui, né? Tem que ter fome e sede de justiça para estar de manhã aqui, irmão, né? Nós somos os misericordiosos, né? E também os limpos de coração, os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça de Deus, né? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos corações, né? E que a gente venha estar sempre buscando, irmãos, mais e mais de Deus, porque na realidade, irmãos, quando a gente busca Deus, até as pessoas, para que nós vamos falar o Evangelho, Deus vai colocar na nossa frente, sabe? Eu sempre pedi para Deus, Deus me dá graça, me dá força, me dá sabedoria para falar da tua palavra. Uma vez Deus colocou uma pessoa na minha frente, e Deus falou dentro de mim assim, fala do meu amor para ela. E eu olhei para aquela pessoa, era um calor, irmãos, era um verão, e aquela pessoa estava de jaqueta jeans, sabe? Jaqueta jeans, tomando aquele corneto, e tanto lugar no ônibus, irmãos, o ônibus não tinha ar-condicionado, eu tinha aberto o alçapão e os vidros, e sentei no corredor, que tinha mais ventilação, e aquela pessoa, tanto banco vazio, tanto na frente como atrás, né? E na frente dos lados, aquela pessoa veio e sentou, irmão, do meu lado. Aí pediu licença, eu virei assim, ela entrou, e quando ela sentou, era uma mulher, ela sentou, ainda sentou assim, ó, folgada, que já não deu mais para me ficar como eu estava antes. Aí fiquei meio. Aí Deus falou, fala do meu amor para ela. E aí ela pegou um sorvete, deu para uma criança que estava na frente, se levantou, escolheu um sorvete e começou a tirar as coisas. Aí eu percebi que ela era uma espianta. O que é espianta? É a pessoa que entra dentro das lojas, pega dois, né? Olha para lá, olha para cá, aí põe um aqui, põe um na calça, põe um debaixo do, sabe? De todo jeito. E ela começou a tirar os negócios, começou a tirar. Aí eu falei, Jesus, ela tirou uma turquesa, irmão, desse tamanho. Eu falei, Jesus, quando ela tirou aquela turquesa, eu falei, misericórdia. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela, porque antes de eu começar a falar de Jesus, Jesus falou assim, tu não me pede graça, tu me pede sabedoria, entendimento da tua palavra, é para isso, que é para tu falar do meu amor. Aí eu comecei a falar, aí aquela mulher começou a chorar, e aí eu peguei, falei o que tinha que falar,
e desci, chegou o meu ponto, eu desci, nunca mais eu vi aquela mulher, mas aí já não é mais problema meu, né? A Bíblia diz assim, que a gente tem que pregar, né? Como vão saber se não tem quem pregue, né? Então a gente tem que pregar. Agora, o que vai acontecer aí já é Deus, né? É Deus que, a Bíblia diz que Paulo rega a semente, lança a semente, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E nós devemos ser mais que felizes com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado pela tua palavra que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá entendimento do teu querer para conosco, para que nós venhamos ficar firmes, porque muitas coisas acontecerão, mas nós temos que estar firme, e a palavra é perseverar, e nós vamos perseverar até o dia que tu vier nos buscar, ou seja, no individual, ou seja, no coletivo. Senhor, nós estamos aqui te aguardando, nosso coração anseia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, pelo dia, pela tarde e pela noite, Senhor. Nos prepara para um culto maravilhoso e abençoado que tu vai nos dar, e nós vamos prestar a ti um culto racional, Senhor. Dá-nos um domingo abençoado com a nossa família, nos leva na tua paz, na tua segurança. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. Amém.